Boa noite a todos. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Hoje é o nosso quinto encontro, porém, nas edições publicadas no YouTube, é o terceiro encontro, cujo título é Fobias e Coragem, do livro Conflitos Existenciais, cuja primeira parte será desenvolvida pelo Eurípides Barbosa e a segunda parte será comigo. Então, nós vamos alertar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Todos sabem que a sua imagem será publicada no canal do GAEB, eventualmente, claro. Quem não concordar, tiver algum problema em relação a isso, que mantenha sua câmera desligada. Quem não tiver nenhuma restrição sobre a apresentação da sua imagem no canal do GAEB, pode manter a sua câmera aberta quando precisar, e assim, tacitamente, já estará autorizando a sua divulgação eventual, certo? Nós temos alguns avisos, rapidinho aqui. Nós estamos retornando, o GAEB está retornando algumas das atividades presenciais. As palestras diurnas, nas terças pela manhã e na quinta à tarde, e outras tarefas noturnas, como o passe. Isso já está amplamente divulgado nos canais, nas redes sociais do GAEB, no Instagram, no YouTube, no site do GAEB, também no Facebook e no WhatsApp, para quem faz parte dos grupos. Então, minha gente, em relação às segundas-feiras, às 20 horas, nós temos as palestras, o retorno das palestras noturnas, às 20 horas, com início no dia 7, na próxima segunda-feira, portanto. Nas terças, às 10 horas da manhã, e nas quintas, às 15 horas. Aí tem todas aquelas orientações, os protocolos de segurança, não de isolamento, de afastamento, né? De distanciamento social, melhor dizendo. E aproveitamos para lembrar também do nosso culto cristão no lar, modalidade virtual, que ocorre todas as quartas-feiras, com divulgação simultânea no canal do YouTube, do GAEB no YouTube, e também as palestras virtuais, todas as sextas-feiras, também às 20 horas, e transmissão ao vivo também pelo YouTube. Então, minha gente, aqui, nesse momento, a gente encerra os avisos e vamos, então, dar uma relaxada para que a gente entre em sintonia ou estabeleça de modo agora efetivo a nossa sintonia com a espiritualidade amiga, através da prece, da rogativa, da gratidão. Então, com os nossos olhos fechados, roguemos a Deus nosso Pai a proteção, a presença dos benfeitores amigos que secundam Jesus, o nosso mestre maior, amigo de todas as horas, amigo incondicional de nossas almas. E que os benfeitores amigos nos acompanhem, nos inspirando, nos tornando mais receptivos aos ensinamentos e reflexões que serão trazidos nos próximos momentos. Com esses pensamentos, mas com um imenso sentimento de gratidão, damos por aberto o nosso encontro desta noite, rendendo graças a Deus. E agora nós passamos a palavra para o nosso irmão Eurípides Barbosa, que vai desenvolver a primeira parte sobre fobias. Eurípides, é com você. Muito obrigado, Lelis. Boa noite a todos, então. Todas, né, quem se cumprimentou ainda. O tema da noite, como vocês estão vendo aí no plano de fundo, é sobre as fobias e a coragem. Mais especificamente, né, do conteúdo que está lá no livro
livro Conflitos Existenciais, capítulo 17 e capítulo 18. Seria interessante, já que nós vamos tocar um pouquinho nas emoções, nos sentimentos, fazer um introito sobre esse assunto, né? As emoções, caros irmãos, e os sentimentos apresentam um universo rico e até instigante, né, para todo aquele que deseja se conhecer e se transformar para melhor. Pode-se dizer que o ser humano não possui emoções, pois são elas que o possuem, já que muitas vezes nós agimos impensadamente, provocando diversas reações, das quais comumente nos arrependemos. E na obra Atitudes Renovadas, Joana propõe a divisão das emoções em positivas e negativas, conforme o propósito, né, e as consequências dela, da emoção. Com isso, entendemos que uma emoção como a tristeza, por exemplo, considerada socialmente negativa, pode ser extremamente positiva se bem conduzida, levando-nos à reflexão e ao ajustamento, ou também à depressão, se não trabalhada. Já uma emoção como a alegria, por todos é considerada positiva, se mal conduzida, pode ter uma função encobridora, tentando aniquilar a tristeza ou medo, ou mesmo pode conduzir o indivíduo à euforia, né, o transtorno de humor. A enfermeira Narcisa, no capítulo 42 do livro Nosso Lar, diz o seguinte: classificamos o medo como um dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Acrescenta Narcisa, dizendo: a governadoria, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. Então, por aí, podemos fazer também um treinamento contra o medo. Sim, podemos treinar-nos contra o medo. Vamos agora, para nos subsidiar, passar alguns slides que vão nortear o desenvolvimento da primeira parte, né? Como o Lelis falou, que vamos passar para vocês sobre as fobias. Então, está aí o tema geral da noite, fobias e coragem, né? E o tema específico que eu vou desenvolver com vocês sobre as fobias. Vamos, então, falar sobre a sua psicogênese, o desenvolvimento e também a terapia para as fobias. E Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, irá nos dizer: psicogênese das fobias, ou seja, a origem psicológica das fobias, dos medos exagerados, né? E ela começa dizendo o seguinte: os transtornos fóbicos ou medos exagerados constituem sintomas neuróticos. É bom que se diga que os sintomas, gente, variam de pessoa a pessoa, tá? Mas normalmente estão ligados ao excessivo e ao incontrolável. Quem tem neurose pode manifestar medo frente a situações corriqueiras, preocupação constante e alteração de humor, fobias diversas, traços histéricos, medo de ir a determinados lugares, entre outros. Então, continuando o texto aí, compulsivos, né? Constituem sintomas neuróticos compulsivos, ou seja, aqueles que são obsessivos, né? Que você sente uma coerção muito grande em repeti-los, em fazê-los, nos quais surgem esses pavores destituídos de motivos reais, continua a mentora, em relação a determinados objetos ou situações, encarregando-se de restringir ou perturbar o comportamento do indivíduo. Falamos em neurose, é bom que se fale também um pouquinho sobre a neurose. A neurose, que é uma doença emocional, afetiva e de personalidade, né? Se caracteriza por perturbações nervosas, psíquicas também, e de maneira geral, acontece quando o sistema nervoso de uma pessoa reage com exagero a uma determinada experiência já vivida. Uma pessoa neurótica, gente, passa a ter reações e comportamentos diferentes, fica muito ansiosa, evita sair de casa para ir a determinados lugares. Vocês devem conhecer muitas pessoas assim, né?
e tem medo de certas situações, imagina situações que podem fazer mal, ficam deprimidas mais constantemente, são mais preocupados. Enfim, uma pessoa neurótica, ela sente tudo que uma pessoa normal sente no seu dia a dia, mas sempre exageradamente. Então, as fobias podem ter como causa fatores e fixações já vividos em reencarnações passadas, ou podem advir de medos infantis não superados em relação, por exemplo, a roedores, né? Ratos, castores, enfim, a aracnídeos, ou seja, aranhas, escorpiões, né? A répteis ou a escuridão, com seus fantasmas, né? Os supostos fantasmas. Então, Joana fala que, do ponto de vista psicanalítico, decorre a fobia de um perigo interno pulsional ou medo da explosão da pulsão em sua planificação no objeto que se fixa. Trata-se de uma atitude de deslocamento dessa pulsão do objeto originário para um outro, ou de qualquer situação que o substitua. Nesse ponto, mais um termo, né, que muitos de vocês desconhecem, de repente porque não fizeram o curso em anos anteriores, onde nós tratamos das tópicas freudianas, enfim. Mas é bom que se explique, gente, que esse termo pulsão foi criado por Sigmund Freud, né? Mas alguns autores chamam também de instinto, de impulso. E as pulsões, esse elemento psicológico, né? Ele está numa região que se chama id. O que é o id? Para falar do id, é interessante que eu repita rapidamente com vocês aqui as duas tópicas de Freud. A primeira tópica, criada por Freud para interpretar nosso aparelho psíquico, era composto pela consciência, pelo pré-consciente e pela inconsciência. A partir de 1923, o Freud ele traz a lume a chamada segunda tópica freudiana, onde ele divide o aparelho psíquico, sem esquecer a primeira tópica, tá? Ele nunca aboliu a primeira tópica. Dessa feita, ele divide o aparelho psíquico em 3 instâncias. O id, que é totalmente, né, um impulso mais ligado às emoções, aos desejos mais primitivos, totalmente inconsciente. Ele divide em id, ego e superego. E as pulsões estariam do id, ou seja, totalmente inconsciente. Então, pulsão, tá, é uma tendência do nosso inconsciente para o bem ou para o mal. A pulsão, para que entendamos um pouco mais, é um impulso energético interno que direciona o comportamento de um indivíduo, de cada um de nós. As pulsões são, portanto, necessidades psíquicas e orgânicas. Toda a diversidade de pulsões foi organizada por Freud em 2 grandes grupos. Vocês devem ter ouvido falar das pulsões de vida e das pulsões de morte. A pulsão de vida, para vocês terem uma ideia, é toda demanda interna que nos impulsiona a buscar o prazer, a criar, a realizar projetos. E as pulsões de morte é aquela demanda que nos conduz à busca do isolamento, da estagnação e a atos de destruição, de morte. Então, essas pulsões, gente, mantenedoras da vida e incitadores da morte, residem em todos nós, em conflito permanente e não resolvido. Então, a maior parte de nossos pensamentos e de ações é resultado de não apenas uma dessas forças, segundo Freud, mas de uma combinação dessas forças, das duas. Tá? A pulsão de morte e a pulsão de vida. Durante a semana, eu vou enviar para vocês clarear mais essa questão, entender melhor sobre as pulsões, e pegando um videozinho, tá? Que explica melhor sobre essa questão. Eu vou mandar para o e-mail de vocês e vou também colocar lá no WhatsApp, nos grupos. Então, vejamos. Nos fala Joana de Ângeles, no capítulo 17 do livro Conflitos Existenciais, cujo texto base nós enviamos para vocês, que, como decorrência, gente, da teoria da aprendizagem, qualquer forma, objeto ou situação pode transformar-se em fator de medo, dando lugar a inúmeros estados fóbicos, né? Cujos nomes correspondem àqueles mecanismos, já falamos, né, pulsionais gerados. Por exemplo, tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar nesses exemplos aí.
Claustrofobia, ou seja, aquela fobia em relação a lugares fechados. Eu aposto que muitos de vocês devem ter, né? Somente quando fica preso sozinho no elevador. Agorafobia é aquela fobia, aquele medo exagerado a espaços abertos. Isopitrofobia, medo ou fobia a espelhos. Oclofobia, fobia à multidão. Acarofobia, muitos de vocês têm medo de quê? Exagerado a insetos, né? Fobia a insetos. Necrofobia, medo, fobia a cadáveres. Zoofobia, de maneira geral, medo de animais, aquela fobia, né? Aquele medo exagerado de animais. Alurofobia seria mais especificamente a gatos. Antrofobia, medo de gente. Fotofobia, medo da luz solar. Se eu não sair no sol, nem tem que pôr um guarda-chuva, um boné. Autofobia, medo de si mesmo, aquele medo exagerado de si mesmo. Acrofobia, a que se refere às alturas. E, por fim, bacilofobia, medo dos micróbios. A pessoa vai ali e lava as mãos, né, numa ação neurótica 4, 5 vezes. Então, se formos aprofundar, porém, a sonda investigativa em torno da psicogênese, né, dos transtornos fóbicos, encontraremos, gente, no espírito eterno que somos, esses fatores causais. Quando houve comprometimentos morais e emocionais, decorrentes de situações lamentáveis e ações deploráveis contra o próximo ou contra a sociedade, mediante, às vezes, atos criminosos ou odientos experimentados durante a sua vigilatura, né, do estado aqui nas diversas reencarnações. Além disso, gente, as circunstâncias e ocorrências do momento passado se fixam ou se fixaram nos painéis delicados do inconsciente profundo, né? Que Jung iria chamar de inconsciente coletivo, de cada indivíduo, porque foram rechaçados pela nossa consciência, que desejava o quê? Desejava bloquear aquelas lembranças dolorosas, apagando as imagens infelizes e também perturbadoras. Mas isso tudo pode aflorar novamente na nossa consciência em forma de complexos. Complexos são aqueles elementos com forte carga emocional que nós temos no nosso inconsciente pessoal, que muitas vezes aflora a nossa consciência, né, por uma necessidade realmente que nossa psique sente, né, e na nossa consciência muitas vezes vai formar o que nós chamamos, que Jonas já estuda em seus livros, as subpersonalidades. Vale dizer também que essa expiação, gente, do erro é indispensável. É indispensável por quê? É indispensável ao nosso reequilíbrio, ao reequilíbrio das nossas emoções, nesse contexto existencial, cada pessoa, pois se impõe a necessidade urgente de reparação dos males produzidos. Todos nós temos essa necessidade de reparação, para que, ulteriormente, né, despertem os sentimentos em nós de quê? De amor dignificante, de caridade, da compaixão, da solidariedade, facultando o anular dos efeitos, né, danosos que ainda perduram em nosso ser. Portanto, a simples visão de qualquer fator que esteve presente nessa ação nefasta do passado, da pessoa, né, vai desencadear, pode desencadear lembranças inconscientes, que se transformam em medo, logo depois até em pavor, levando a pessoa ao desequilíbrio. Por outro lado, o mesmo acontece não raro, né, na vida infantil, imprimindo-se na memória presente e dando lugar aos medos injustificáveis do ponto de vista atual. Porém, vamos dizer assim, filhos do remorso dos erros cometidos. Assim, gente, as angústias defluentes do medo, de situações, de animais, insetos, absolutamente destituídos de perigo, são efeitos da consciência de culpa. Aqueles gravames praticados e não resolvidos pelo self, né, pelo espírito eterno que nós somos, pela essência que nós somos, que desperta para a necessidade de recuperação. É importante que se destaque também que mesmo os fatores atuais que desencadearam os transtornos fóbicos são resultados dos impositivos divinos que geram circunstâncias
nas quais o infrator das leis é convidado ao refazimento. Ao refazimento de quê? Da ordem, do equilíbrio que foram perturbados pela nossa incapacidade, pela sandice, ou mesmo perversidade, nos trânsitos evolutivos pretéritos. Então, as leis divinas são eternas e imutáveis. E estamos sujeitos a elas. Nós, otorgado por Deus, temos o livre-arbítrio, a liberdade de pensar e a liberdade de agir. Mas todas as nossas ações, pensamentos e ações que se desviam das leis eternas, elas têm que ser reparadas através da expiação, da reencarnação, e vamos expiar, consequentemente, reparar os nossos erros. Muitas vezes também são as provações pelas quais passamos. Então, cada ser é, portanto, gente, o somatório das suas existências anteriores, nas quais desenvolveu os valores sublimes que lhe dormitam assim, no interior, né? Estão guardadas bem no íntimo de cada ser, no espírito, né? Eterno que somos. E desabrochando quando estamos na vestidura carnal. Qual semente, vamos dizer assim, que para transformar-se em árvore frondosa necessita de quê? De generoso acolhimento do solo, onde se entumece, cresce e atinge a sua fatalidade vigente. Então, o destino do espírito é a plenitude, bem sabemos, que lhe está reservada e que alcançará mediante o quê? Passos seguros, no rumo do dever e da paz. Joana de Ângeles, ainda, já agora no livro Triunfo Pessoal, no capítulo 8, irá nos dizer: entre as perturbações desencadeadas pela ansiedade, destacam-se, invariavelmente, as fobias, que se tratam de um medo irracional de determinado objeto, situação ou circunstância. A fobia é uma perturbação também de ansiedade, relativamente comum, apresentando-se totalmente irracional, mesmo porque a gente vai ver através de Freud que ela é uma pulsão que está lá no id, né, que é totalmente inconsciente. Então, esse medo, a gente assume proporções graves, passando a estar presente em todos os momentos e aspectos da vida, em face da preocupação que desencadeia. Quantas pessoas boas, inteligentíssimas, não têm coragem de sair de casa? Aquele medo que prende muito forte, chega a arrepiar de contato social, do contato com o mundo. John Locke, um filósofo, né, que muitos de vocês já ouviram falar, um filósofo inglês, e um dos principais representantes do empirismo, que foi uma doutrina filosófica que afirmava que o conhecimento era determinado pela experiência, tanto de origem externa, nas sensações, quanto interna, a partir das reflexões. Ele supunha que as fobias, gente, estariam associadas fortuitamente a ideias perturbadoras, qual ocorre na infância, quando se lhe narram histórias atemorizantes, produzindo medo do escuro para si. Né? Muitas pessoas, muitos pais contam certas histórias e isso cria aquele medo na criança. E isso pode aflorar no futuro em forma de complexo, né? Em forma de uma perturbação emocional. Na atualidade, diz a mentora, igualmente, diversos autores concordam que as fobias podem ter como causa o condicionamento clássico, isto é, o medo de determinado fator temeroso que desencadeia o quê? A resposta na ativação autonômica, ou seja, alteração cardíaca, sudorese, frio, que tipificam um estado mórbido, né, doentio. Podem algumas fobias ser resultados desse condicionamento. Quando alguém foi vítima de uma picada de inseto ou mordida de animal e passou a temê-los, tornando-se uma fobia adquirida e gerando condicionamento que se amplia ante estímulos novos. Diferentemente do que ocorre nas fobias específicas, outras existem mais amplas e comuns às de natureza social. Nesse capítulo, então, a pessoa receia ser vítima de circunstâncias ou ocorrências que a levam ao quê? A um constrangimento público, a uma humilhação indesejada, assim evitando qualquer possibilidade de ocorrência, isolando-se quanto possível e da convivência social e afligindo-se demasiadamente sempre que se encontra exposto a esse perigo. Quantas pessoas têm medo de falar em público, né? É um caso, é um exemplo típico.
Fobia social. A fobia social impede uma leitura em voz alta, uma assinatura diante de alguém. Quantas pessoas nem conseguem assinar direito se tiver alguém olhando assim, né? Diante de alguém que acompanha o gesto, segurar um talher para uma refeição, pegar um vaso com líquido sem entornar. E se tiver gente próxima, a pessoa quebra o vaso, fica muito nervosa, sente aquela sudorese, né? O simpático e o parasimpático começa a bater desaceleradamente, enfim. Isso ocorre muito. Eu me lembro, quando eu fiz um cursinho há muitos anos atrás, num colégio chamado Objetivo, lá no Brasília, no Plano Piloto, e realmente no banheiro masculino, né, durante o intervalo, as pessoas iam, muitos alunos não tinham coragem de urinar perto dos outros, porque tinha aquela fobia, aquele medo, aquela vergonha, né, diante da presença dos demais ao seu derredor. Então, a pessoa, nesses casos, ela tem a impressão, gente, de que está sob severa observação e análise dos outros, passando o quê? A detestar as presenças estranhas, até as presenças de familiares e amigos mais íntimos. Então, vitimados pela fobia social, os indivíduos receiam o quê? Qualquer tipo de conduta pública, sempre temerosos de que lhe aconteça algo que os deprecie, como falar em público, como eu disse, e gaguejar, alimentar-se diante de outros, ser vítima de engasgos, que são perfeitamente normais, que acontecem com as demais pessoas. Então, vocês devem conhecer muita gente assim, né? Invariavelmente, é importante que se diga, quando sentem obrigados a comparecer essas pessoas a certas reuniões profissionais, por exemplo, culturais e também sociais, que não podem evitar de maneira alguma não estarem ali, essas pessoas buscam o quê? Estímulos, muitas vezes no álcool, buscam amparo no cigarro ou nas drogas, por cujo uso perdem momentaneamente o medo, encontrando coragem para o enfrentamento. Quantas pessoas a gente conhece assim, né? Como consequência, tornam-se dependentes pela repetição, adicionando o quê? Mais essa aflição à fobia de que são portadores. Então, numa análise mais profunda do self, do espírito eterno que eu sou, encontraremos, gente, registros de causas dos transtornos em existências passadas, como eu citei anteriormente, quando foi feito um mau uso do comportamento ou se vivenciaram ações perturbadoras, desagradáveis, que deixaram registros nos tecidos sutis do nosso perispírito, né? Perispírito, que é o nosso corpo espiritual. Quando nós reencarnamos, nós temos um perispírito. Quando desencarnamos, o corpo tomba, vai ser colocado debaixo do chão, e a gente continua com esse outro corpo que nós chamamos de perispírito. Inclusive, o nome diz peri em torno do espírito, perispírito. É a vestimenta do espírito quando desencarna. E quando está aqui, é vestido pelo corpo físico. Então, esses registros podem ficar no perispírito. E tão graves foram as ocorrências infelizes, né? Indivíduos que foram convidados ao destaque social e deles somente se aproveitaram para o enriquecimento ilícito, gente, para o gozo pessoal, esbanjadores em relação aos valores da vida, que geraram culpa, e ora se apresentam em forma de medo ou do medo de serem surpreendidos e desmascarados. Então, vocês vejam tanto que a gente tem que analisar essas situações. E sob outro aspecto, pessoas que padeceram situações penosas e não puderam digeri-las, superando-as, o que se transformou em fobia, toda vez que um estímulo desencadeia a associação inconsciente. Por exemplo, a desencarnação durante um desabamento, que produziu asfixia e até o momento final. E a presença também em um ambiente fechado, que logo produz dificuldades respiratórias. O sepultamento durante uma crise de catalepsia, tá? A catalepsia é uma doença, né, vamos dizer assim, letárgica, caracterizada pela imobilidade do corpo e pela rigidez dos nossos músculos, tá? É um distúrbio que impede o doente de se movimentar, apesar de continuarem funcionando os sentidos e as funções vitais. Então, elas ficam só um pouco desaceleradas, tá, gente?
Então, com o posterior despertamento no túmulo, né, muitas vezes, e a morte dolorosa por falta de quê? De oxigênio, né, sob a terra ou mausoléu. Tem vários casos aí de pessoas famosas. Nós tivemos um ator português que trabalhou muito aqui no Brasil, os mais velhos devem se lembrar dele, Antônio Maria, né? Ele estava no Brasil, médico na Europa, em Portugal, e ele teve uma crise, pensaram que ele tinha morrido e enterraram-no. E quando o médico chegou, mandou abrir o caixão e ele tinha arranhado o caixão. Ele acordou daquele estado cataléptico, né, e viu-se preso ali. Realmente foi ali uma inspiração, uma aprovação muito grande para aquele autor. Então, as fobias, nos diz Joana de Ângeles no livro Triunfo Pessoal, capítulo 8, elas estão associadas, gente, espiritualmente, a condutas incorretas anteriormente vivenciadas, quando se permitiram aos indivíduos abusos e crueldades, ou sofreram sepultamento, né, como eu disse agora, em vida, despertando depois e vindo a falecerem em situações deploráveis, ou também foram vítimas de crueldades em praças e ambientes abertos diante das massas alucinadas. Portanto, a tendência natural do portador de fobia social é fugir, ocultar-se, abaratando o dom da existência, vitimado pela ansiedade e pelo medo. Naturalmente, nem todas as formas fóbicas procedem desses transatas, mas um grande número delas tem sua origem nessa malograda, né, nessa fracassada ou fracassadas reencarnações, de cujos efeitos o espírito ainda não conseguiu libertar-se. Então, quanto mais a pessoa, o indivíduo, se deixa atemorizar pelos estímulos que produzem os fenômenos fóbicos, mais esses ampliam sua área, tornando-se insuportáveis, dando ensejo a novos temores que antes não existiam. Terapia para os transtornos fóbicos. E Joana irá nos dizer no livro Conflitos Existenciais, no capítulo 7. Os processos psicoterápicos são de grande eficiência para restabelecer a saúde emocional do paciente fóbico, trabalhando-lhe o inconsciente de forma a demonstrar-lhe a inutilidade do receio, que jamais se transforma em acontecimento prejudicial à sua saúde, à sua vida. Então, o indivíduo deve trabalhar-se, gente, interiormente, procurando introjetar a coragem e o bom ânimo, vivendo a pouco e pouco os medos mais simples e avançando no rumo das fobias perturbadoras. Devemos adicionar os recursos terapêuticos espíritas, como o quê? Como o esclarecimento em torno da realidade espiritual, que cada um é, a justiça das reencarnações, o passe, como também através da água fluidificada, das leituras iluminativas, das sessões de desobsessão. E Joana irá nos dizer ainda, nesse mesmo livro, no capítulo 4, a consciência de que se é portador do medo e se está disposto a enfrentar-lhe as nuances e manifestações, apresenta-se como um passo inicial de excelentes resultados. O prosseguimento da atitude de confiança em favor da sua liberação auxilia na conquista de espaço mental, substituindo-o por novos cometimentos e aspirações edificantes que se lhe impõem. Então, uma atitude positiva e de confiança em Deus ante as ocorrências fóbicas é de valor insuperável, oferecendo-nos resistência para qualquer tipo, né, de enfrentamento, qualquer tipo de enfrentamentos emocionais, entre os quais as perturbações dessa ordem, né, as fobias. É importante, gente, a consciência de que se é portador do medo e que a vitória sobre a fobia resulta de esforços que se propõem ou que nós não propomos com decisão, com coragem, para a gente poder enfrentar essa situação. Senão a gente não faz nada na vida. Existem tantas pessoas inteligentes, com grandes capacidades, mas que ficam no mesmismo porque tem medo. Tem medo de enfrentar o amanhã, tem medo de enfrentar as coisas, enfrentar as outras pessoas, enfrentar as situações, e fica ali vegetando.
terapia para os transtornos fóbicos. A grande terapia, gente, para todos os tipos de medo é a do amor. Que tipo de amor? O amor a si mesmo, a seu próximo e a Deus. Né? Nos fala a Joana de Ângeles, lá no capítulo 4 do livro Conflitos Existenciais. Então, a grande terapia para todos os tipos de medos é a do amor. Né? Vamos praticar o amor, gente. O amor, nós entendemos tão pouco o amor, que a definição de amor, o entendimento do amor, transcende os nossos cinco sentidos. É mesmo? Nós que vivemos apegados a alguns sentidos. Então, o entendimento do amor ele transcende, ultrapassa os nossos cinco sentidos, porque o amor ele é aquele amor de um pai para um filho, de um irmão para o outro. É o amor que Jesus sente por nós, não é mesmo? Então, nós ainda não entendemos o amor em sua profundidade, mas a partir do momento que evolvemos, que estamos evoluindo, a gente vai entender essa plenitude, essa amplidão desse sentimento, né, que pode mover montanhas, que é a prática do amor, que seja em sua simplicidade. Pouco a pouco, a gente vai entender a sua plenitude, a sua profundidade. Então, era isso que eu tinha para repassar para vocês nesse item. Estamos agora à disposição de vocês para os comentários, os adendos, as perguntas, as colocações. Né? Quem é que tem aí medo muito grande, hein? Fobia muito grande, hein? Boa noite. Eu fiquei muito impressionada quando eu fiz a leitura prévia dos assuntos de hoje, o quanto eu me encaixei em diversas fobias. Existem aquelas que conscientemente eu já tenho, né, já estou tomando consciência, algumas já se suavizaram, mas uma das coisas que me chamou muita atenção hoje na fala do Eurípides é essa questão, que a gente sabe que elas estão associadas às fobias a um passado de vivências anteriores, mas uma coisa que eu acho que a gente tem que estar muito na cautela, como educador, seja no segmento que a gente tiver, é que existem algumas delas que podem se desenvolver através da nossa falta de informação ou de percepção. Às vezes, por uma questão de comodismo nosso, como pai ou como educador, a gente pode desenvolver ou iniciar aquela pessoa em relação ao medo, né? A criança que está num local muito amplo e que quer sair caminhando, a gente fala, não, vamos para ali não, que aquilo ali não pode, tem bicho, tem isso, tem aquilo. A gente não sabe o passado que esse espírito traz. Então, às vezes, a nossa atitude, sem a intenção, pode ser gatilho para intensificar um processo. Isso me deixou muito atento. Essa adequação que a gente tem que fazer, principalmente na tarefa de ser o mediador do conhecimento, da construção do conhecimento. Entender que as pessoas têm naturezas diferentes. Então, às vezes, falar para mim é uma coisa muito tranquila, mas para o outro é muito difícil. E eu tenho que ter conhecimento disso. Né? Então, na vivência de professor de sala de aula, um dos cuidados que a própria doutrina foi me mostrando, porque eu fui melhorando muito a minha qualidade profissional à medida que eu fui conhecendo a doutrina, é que eu tinha que adequar as minhas formas de avaliação para atender às demandas do universo de alunos que ali estavam, porque ali são jovens ou crianças que vinham de ambientes diversos, com histórias espirituais que eu não conhecia todas, por mais que eu tivesse essa necessidade. E uma outra coisa é o intercâmbio da família com a escola ou com os espaços de aprendizagens, porque qual é a tendência? Quando existem as fobias, as pessoas negarem que elas existem, no caso do adulto, ele fica constrangido com aquela situação, né? Ele quer sair daquilo ali, mas ele não reconhece, né? Ele não admite. E no caso dos pais ou responsáveis, participar nos espaços de aprendizagens que aquela criança tem aquela dificuldade, para que as pessoas adultas ali consigam adequar e suavizar e fazer um trabalho coletivo, né? Então, assim, é muito encantador esse processo todo. Muito obrigado, Mariane, pela sua participação. Vou passar a palavra para o Lelis, para ele fazer algum comentário que ele queira sobre esse assunto e começar já numa parte dele, que é sobre a coragem.
Bem, minha gente, boa noite novamente. Quando eu li esse texto pela primeira vez, dentre outros, que Joana de Ângeles trata desse tema em várias das suas obras, eu me senti desnudado, virado do avesso, porque hoje eu não tenho nenhum problema em confessar, pelo contrário, até me faz bem compartilhar, seja com uma pessoa, um grupo de pessoas, como acontece aqui, é como se fosse um processo, um método terapêutico, a catarse, né, necessária. Eu tinha tanto medo de tudo e de todos, durante grande parte da minha vida, que eu tinha colapso periférico o tempo todo. As mãos sempre muito suadas e geladas, mãos e pés. E muita sudorese, calafrios, e por aí vai. Tá? Eu não vou descrever todos os sintomas, mas os principais, mais notáveis, eram esses. E, graças a Deus, eu me tornei espírita. E algumas décadas depois, eu conheci a série psicológica de Joana de Ângeles. E aí foi a cereja sobre o bolo, porque o espiritismo já por si só já é um processo terapêutico fabuloso, fantástico. E a série psicológica vem desdobrar. O que a benfeitora Joana de Ângeles faz é exatamente desdobrar. E eu e Eurípides, assim como muitos outros estudiosos, estudantes da série psicológica, a gente tem um entusiasmo, uma alegria muito grande de compartilhar. Nós temos uma grande motivação em estarmos aqui compartilhando, estudando junto com vocês, falando por mim, porque eu vou indo cada dia, cada vez melhor, me livrando desses entraves que são as fobias, os medos e os conflitos existenciais, que é o título do livro que a gente está estudando hoje. Agora, era isso que eu tinha para comentar por enquanto. Claro que durante a nossa fala, talvez a gente retorne alguns pontos. Mas agora eu vou fazer uma proposta. Nós vamos virar a chave. De fobia, agora nós vamos falar de coragem. Topam? Vamos lá. E vamos falar algumas coisas sobre psicogênese, desenvolvimento e aplicação da coragem. É claro que aqui, todos vocês já sabem, a gente reitera, a finalidade é estimular a leitura integral da obra. Então, nós vamos trazer alguns pontos interessantes para a gente discutir aqui e debater, trocar ideias, mas leiam, não deixem de ler o livro, especialmente o capítulo 18, que é o que a gente está estudando hoje, tá certo? Porque num encontro assim de uma hora e meia, impossível. O que dá para fazer é uma abordagem superficial, né? Mas de modo a estimular todos nós a buscar o aprofundamento. Então, vamos lá. A benfeitora Joana de Ângeles, antes de eu ler esse pequeno trecho aí, que vocês estão vendo, a benfeitora Joana de Ângeles começa esse tópico da coragem de uma forma bastante peculiar, muito, muito própria dela. Ela diz o seguinte, falando sobre a origem da coragem. A coragem pode ser incluída na lista das virtudes humanas em face dos valores benéficos que propicia ao espírito e à existência em si mesma. Encontra-se radicada no cerne, no núcleo, no íntimo do ser, em virtude de experiências morais e conquistas sociais realizadas em vivências passadas. Quando as lutas e os desafios apresentaram-se exigindo solução.
Então, desde as primeiras experiências nossas, nós temos sempre a necessidade de solucionar questões, problemas, desafios, sempre, desde as priscas eras, quando éramos muito mais instinto do que raciocínio, mesmo lá, né? Então, ela diz aí, como vocês estão vendo no slide, no processo da evolução antropossociopsicológica, ou seja, o nosso desenvolvimento enquanto ser humano, enquanto ser social, membro da sociedade, e também no nosso aspecto íntimo, na psique. As alterações de nível dão-se a cada momento, porquanto conquistado um nível ou um patamar de realização pessoal, outro surge imediatamente, nos convidando ao avanço irrefragável, né? Que quer dizer irrecusável, né? Irrefutável. Não tem para onde correr, meu amigo, você tem que evoluir. É preciso evoluir. Então, as experiências... Bom, antes de eu falar de experiências, vamos aqui. Iniciam-se esses sentimentos, considerados valores morais, nas experiências mais simples, nas vivências ou experiências mais simples, como já dissemos momentos atrás, diante das quais o espírito não recua, nem desiste de enfrentá-las, por saber, às vezes, inconscientemente, que elas lhe constituem recursos de crescimento interior e de valorização da vida. E mais adiante nós vamos lembrar de experiências que todos nós vivenciamos, que são verdadeiros desafios que muitas vezes as pessoas classificam como desgraças, infortúnios e tal, né? Mas não é. A doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, desdobrado na doutrina espírita por Allan Kardec, depois pelas obras correlatas, complementares, até os dias atuais, com André Luiz, depois Joana de Ângeles, vem desdobrar essas verdades e nos fazer entender que tudo isso faz parte de um processo evolutivo. São as experiências necessárias para o desenvolvimento dos valores humanos, das qualidades do espírito, das virtudes que estão em estado de semente, aguardando o solo fértil para se desenvolverem. São as virtudes. A coragem, portanto, é uma delas. E nós vamos falar, gente, de vários aspectos da coragem aqui rapidamente, superficialmente. É bom sempre lembrar de forma superficial, para despertar a nossa curiosidade. Mas, então, logo depois, surgem as lutas inevitáveis entre o ego e o self. Opa, o que é isso? É uma luta íntima, é um campo de batalha que está dentro do indivíduo. O ego, que é essa instância que está interagindo agora com vocês. O ego, Lelis, é esse que vocês podem, de certa forma, até certo ponto, ver e interagir. Esse é o ego. Mas o que está por trás do ego é o self, o ser real, o espírito imortal, eterno, que sou, que está vivenciando mais uma experiência, já que estamos falando de experiência. Né? Nessa experiência, quando eu aportei no berço, me deram um nome, esse que vocês conhecem, Lelis. Mas eu já existia. Eu sou um espírito caminhante há milênios, assim como vocês. Então, já tem desenvolvido até certo ponto essa virtude da coragem. Coisas que eu não fazia na adolescência, que eu sequer conseguia imaginar, que já me dava sudorese, aflição, calafrios. Hoje eu faço com o pé nas costas. Por quê? A vida, as experiências impostas pela vida, me fizeram encarar mesmo
sem a ação da minha vontade. Ou com uma ação fraquinha da minha vontade, porque isso poderia estar me trazendo alguma recompensa. Então, havia algum estímulo ou algum empurrão. E eu fui, e aos poucos fui desenvolvendo, assim como cada um de nós aqui presentes. Então, como estávamos dizendo, logo depois, surgem as lutas inevitáveis entre o ego e o self, foi o que a gente disse. Agora vamos prosseguir. Que prosseguirão por período muito longo, até que este último, o self, predomine em todas as instâncias. O objetivo é esse. Eu, real, espírito imortal, tenho que ter domínio sobre o ego. Agora, eu chamo a atenção, como sempre faço, no bom sentido da expressão, tá? Eu puxo a atenção para essa lição de Joana de Ângeles. Antes de Joana de Ângeles, eu dizia, o meu espírito tem que ter predomínio sobre o meu ego. Opa, tá errado, né? Não é? Eu sou o próprio. Eu dizer o meu espírito está, né, literalmente errado. Então, eu, espírito, já me identifico como tal. É bom que eu tenha consciência disso. É bom que tenhamos consciência de que somos seres imortais, espíritos reencarnados, vivenciando mais uma experiência corporal. Então, eu, espírito, tenho que ter, esse é o objetivo, volto a dizer, da existência. Aos poucos, a cada experiência, eu vou aprendendo que eu, ser eterno, imortal, que estou num corpo transitório, vivenciando uma personalidade transitória, tenho que ter domínio sobre o ego. Então, continuando aqui com a fala da benfeitora, é tão tenaz... Oi? Lelis, aqui para mim tá o primeiro slide desde o começo, não está mudando, não. Não sei para os outros. Mudou aí? Não, continua. Não, é isso mesmo. É só mesmo. de... Fala... tá tá bom, desculpa. Não tem problema. Não se preocupe, é porque o texto é um pouco mais longo e a gente destaca aquilo que causa mais impacto, né? Certo. Aquilo que dá maior impacto. Aí eu vou desdobrando, porque se eu for colocar todo o texto no slide, impossível. Né? Tá bom? Obrigado. Tranquilo. Mas obrigado pelo alerta. Às vezes acontece mesmo. Continuando a fala da benfeitora, tão tenaz apresenta-se essa batalha, que a batalha entre ego e self, tá? Estou falando da batalha íntima entre ego e self e ego. E ela diz que tão tenaz apresenta-se essa batalha que monges tibetanos, preocupados com a harmonia interior e a superação das paixões primárias, que desenham o futuro ego, recomendam o esforço de preservação da paz e em mentalização contínua e disciplinadora dos impulsos inferiores. Isso, no idioma de Jesus, é traduzido como vigilância. Certo? Então, eu vou só repetir para quem perdeu. Tão tenaz apresenta-se essa batalha que monges tibetanos, preocupados com a harmonia interior e a superação das paixões primárias, que desenham o futuro ego, recomendam o esforço de preservação da paz, em mentalização contínua e disciplinadora dos impulsos inferiores. Aí, ela até menciona o exemplo de um monge tibetano chamado Patru Rinpoche, que teria conhecido outro monge de nome Geshe Ben, que era tão rigoroso, esse Geshe Ben, ele era tão rigoroso com o próprio ego, tão rigoroso no cumprimento dessa necessidade, a superação do ego, que discutia em voz alta, olha só, repreendendo o ego, sempre que era levado a uma atitude que considerava imprópria, portanto, detectando-a como inimiga do self. Então, assim, atitudes egóicas ou atitudes de egoísmo manifesto, ele
dava bronca mesmo. Tanto que, certa vez, deixa eu ver se eu acho aqui, tem um exemplo bem curtinho dele aqui que eu achei extraordinário. Se ele tiver aberto aqui ainda... Ah, tá aqui, ó. O roubo de Geshben. Foi assim. Vagando em busca de esmolas, um dia, o jovem monge Ben foi convidado à casa de um casal de devotos. Enquanto os fiéis saíram do recinto para preparar alguma comida para o pobre jovem mendicante, que era ele, Ben, repentinamente acordou, como se de um sonho, para perceber-se com a própria mão no pote de biscoitos, procurando por algum chá para si mesmo, num pequeno saco, em um dos cantos. Ali ele estava, pego em flagrante, ainda que por sua própria consciência meticulosa, berrando, ladrão, ladrão! Ben fez tanto alarde que a família inteira veio correndo com armas em punho. Para sua surpresa e alívio, eles viram um jovem monge, ele mesmo, acusando a si mesmo de ladrão e ameaçando cortar a própria mão ofensora caso agisse novamente de forma tão má. Assim, o noviço encontrou seu guru interior, a integridade inata da própria sabedoria, de que ele nunca mais se separou. Olha só que é um conto rapidinho, né? Mas lembra aquele outro ponto, não sei se vocês vão se lembrar, acho que foi no ano passado que a gente falou de uma turminha de jovens que eram noviços, e aí tinha um monge que era o mestre. E aí eles estavam reclamando para o mestre que o templo, o mosteiro, estava para desabar em cima deles de tão velho, de tão destruído que estava, precisando de reforma. E eles eram mendicantes também. Portanto, os recursos eram parcos. E aí eles propuseram, fizeram uma certa pressão ao mestre, né, que deveriam fazer algo, desenvolver alguma ideia para reformar o mosteiro. E aí o mestre olhou bem para eles, olhou em volta e disse, tudo bem, ok, eu tive uma ideia. Vocês vão lá na cidade tal, chegando lá, cuidem para que ninguém esteja olhando, aí roubem o que puder. Roubem tudo que puder, mas cuidado, ninguém pode estar olhando. Aí eles se olharam uns para os outros, preocupados, mas é o mestre, né, que está falando, vamos, e foram. E aí o mestre ficou olhando aquele bando indo e voltou-se para dentro do mosteiro. Chegando lá, ele encontrou um dos monges, permaneceu. E ele, ué, mas você não foi? Por quê? Os outros já foram e você continua aqui, não vai? Ele disse, não. Mas por que você não vai? Eu estou fazendo exatamente o que o senhor orientou. Eu vou estar lá me vendo. Eu estarei me vendo. Então, olha só, né? É o guru interior descoberto dentro dessa batalha íntima em que o indivíduo acaba não querendo mais se separar, porque os benefícios, eles vêm, né? Eles vêm. Então, gente, continuando aqui, deixa eu ver onde eu parei no texto, que eu desviei um pouquinho, tá? Tá, aí vem uma outra, a Joana de Ângeles menciona agora outro exemplo bastante conhecido de todos nós, de quase todos. Narra-se que São Francisco, depois de haver se doado a Jesus, certo dia foi surpreendido justificando-se nada mais possuir para dar-lhe a Jesus. Sem saber o que mais oferecer, permaneceu interrogando mentalmente o mestre. Quando ouviu, nos refolhos da alma, a dúlcida voz responder-lhe, Francisco, dá-me Francisco. Olha só, aí é o mestre maior no íntimo do indivíduo. Ele se identificou de tal forma com Jesus que, enfim, a coragem dele, nesse ponto aí, já estava num nível muitíssimo elevado, né? Desenvolvida, a tal ponto de se identificar com o maior exemplo de coragem que a humanidade já
ou de conhecer. E que Joana de Ângeles vai falar também nisso já já. Sucede que é muito fácil oferecer-se coisas e alterar-se situações em nome de ideais e de interesses com o ego escamoteado por sentimentos, mesmo que legítimos, de amor e de abnegação. No entanto, sem a coragem de dar-se, de esquecer-se completamente, a fim de fazer-lhe a vontade e não aquela que é peculiar a cada um. Ok, essa é uma coragem grandiosa, a da superação do ego, que a gente acabou de falar, porque é totalmente feita de despojamento, desapego, né? De abandono pessoal, é a abnegação, é a sublimação do self. Trata-se de um desenvolvimento interno, mediante o qual as lutas exteriores ocorrem com facilidade, diferenciando-se do esforço veraz para o equilíbrio emocional. Então, tá. Isso aí é o que passou. Eu errei, tá? Vamos passar de novo. Pronto. Às vezes a gente se confunde, mas tá indo. Vamos lá. Não se perde nada com isso. Aí é o que eu acabei de ler, né? Essa é uma coragem grandiosa, a da superação do ego, porque é totalmente feita de despojamento, de abandono pessoal, de sublimação do self, a exemplo de Jesus. Normalmente, aqueles que ainda não desenvolveram os requisitos morais, nem se ativeram à introspecção, que é sinônimo de meditação, mergulho para dentro, né? De forma que descubram as excelências da harmonia, da saúde integral, desistem nas batalhas em que a coragem desempenha seu papel de alta importância. Como eu fiz isso, minha gente? A situação era desafiadora. Lembram do Leão da Montanha? Saída de emergência pela direita. E, eu fugia. Eu morria de medo de enfrentar determinadas situações. Era, como eu descrevi no começo, antes de entrar nos slides, né? Colapso periférico, calafrios aqui na altura do estômago, sudorese abundante, e aquele temor inconsciente, tá? O que é pior, né? Inconsciente. Eu tinha medo de tudo. De tudo. Tudo assim, né? Tinha coisa que eu não tinha medo, não. Então, seguindo aqui, mais um pouquinho adiante, e nós, acostumados aos gestos exteriores, nos quais o aplauso ou a repreensão tem significado e sentido emocional, não sabemos entregar-nos a essa luta interna, silenciosa, sem testemunha, sem orquestração vaidosa. Ou seja, essa batalha que ocorre no campo de batalha íntimo, na consciência, aqui, na intimidade, eu lutando contra os meus próprios conteúdos psíquicos, contra aqueles conteúdos negativos que me atormentam, que estão na sombra, dos quais eu não tenho a menor consciência e que me fazem sentir medo, que me limitam, que me embotam, né? Então, nos estudos anteriores, nós fizemos abordagens sobre o porão. Claro, uma analogia que a gente faz com o inconsciente. Como diz Carl Gustav Jung, o que é a consciência, afinal? A consciência, na definição dele, é a relação entre o ego e os conteúdos psíquicos, desde que o ego reconheça essa relação, desde que o ego perceba essa relação. Será que eu, Lelis, ego, percebo que há uma ponte, uma conexão
que há uma conexão entre os meus conteúdos da sombra, aqui com a área da minha consciência, com o ego, portanto. E a previsão do tempo para todo o país. Ok. Muito bem. Uma pequena correção aqui, o nosso amigo Eurico está corrigindo, está tudo bem. Ok, prossigamos, então. Então, minha gente, essa coragem, ela se desenvolve lentamente, passando de um estágio a outro, galgando degraus mais elevados desse modo, favorecendo a criatura com mais altivez, no sentido de dignidade, né? Não é de soberba. A pessoa se torna mais altiva, no sentido de dignidade e de coragem para o enfrentamento, por conta exatamente da autoconfiança adquirida. Então, no parágrafo anterior, que eu acabei de desdobrar, a benfeitora estava falando dessa luta interna, silenciosa, onde não existem aplausos, testemunhas, plateia. Nós somos vencedores e perdedores, algumas vezes fracassamos, outras vezes saímos vitoriosos, mas é uma conquista íntima. Por mais que nós tentemos descrevê-la para os outros, a maioria não vai entender. Você está feliz assim só por isso? Então, é uma conquista íntima, que tem um alto valor para quem alcança, para quem logra. Então, por isso ela nos alerta que é uma luta interna, silenciosa, sem testemunha, sem orquestração vaidosa. Então, aqui, nesse próximo slide, deixa eu ver. Tá, eu acho que a gente já falou sobre isso. Essa é uma coragem grandiosa, a da superação do ego, porque é totalmente feita de despojamento. Muito bem, é isso. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho de alguns exemplos, né? Nós temos o maior exemplo, que é o próprio mestre dos mestres, nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós temos alguns exemplos de seres humanos que compreenderam, de algum modo, a mensagem do Cristo e a puseram em prática. Nós temos aqui Nelson Mandela, a frase célebre dele que diz: aprendi que a coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas o que conquista esse medo. Então, a gente o medo deixa de ser vilão por conta da nossa autoconsciência, autodescobrimento, autoencontro, mergulho íntimo, introspecção, tudo sinônimo. Aí a gente acaba encontrando com ele. E nesse encontro com o medo, ele deixa de ser vilão e passa a ser um auxiliar. Porque aí ele já passa a estar sob o nosso domínio. E é exatamente essa a mensagem que Mandela está nos passando aí. E lembrando também meu Deus! Ai, Jesus! Aqui está. Então, vocês veem dois exemplos de coragem, a coragem moral, essa que dispensa circunstâncias e posições relevantes. É um valor que perdura no indivíduo sempre vigilante. Perdura. Não é um heroísmo de ocasião. É um heroísmo decorrente da coragem, aquela coragem já conquistada, e que já se encontra no indivíduo, nos refolhos da alma, como uma semente que germinou
e que já se desenvolve e já alcançou um determinado nível de desenvolvimento, e a ele, então, por isso, foi entregue uma tarefa relevante, não porque a coragem viria depois, aí seria heroísmo de ocasião. Né? E não é isso, a gente sabe que não é isso. Nós temos diversos outros exemplos de espíritos reencarnados com tarefas específicas que a realizaram de forma, digamos, exitosa, exatamente porque já havia neles a conquista da coragem. Então, nós vamos acelerar um pouquinho aqui. A coragem apresenta-se equipando o ser em busca da realização pessoal, mediante a seleção de valores de que se deve munir para seguir no rumo das metas que elegerá na sucessão do tempo. Vamos nos lembrar do início da nossa idade adulta, por exemplo, ali pelos idos não tão distantes, no meu caso, dos 18 anos, 20, né? Quando a gente começa a assumir certas responsabilidades, a vida profissional, por exemplo, e outros demais compromissos, desafios, que nos obrigam, de certo modo, a desenvolver a coragem. E então a gente começa a perceber, ainda de forma inconsciente, que temos valores e temos capacidades que dormitavam. E os planos começam a surgir decorrentes das necessidades. O indivíduo começa a sonhar em ter, em ser, em conquistar, em realizar. E aí, naturalmente, se faz planos. E aí ela fala disso exatamente quando ela diz aí, nessa frase, mediante a seleção de valores de que se deve municiar para seguir no rumo das metas, aí são resultado dos nossos planos, as metas, que elegeremos ou já elegemos na sucessão do tempo. Quanto mais avançamos na idade cronológica, depois de diversos desafios, outros surgem adiante e nós estabelecemos metas e vamos em busca de sua realização. E isso vai nos desenvolvendo a coragem paulatinamente, devagarinho, e quando se vê, olha aí o indivíduo realizando coisas antes não imagináveis há, sei lá, 10, 20 anos atrás. Necessário coragem para analisar com tranquilidade cada fase da existência física como parte do processo de crescimento inevitável, que culmina na morte orgânica, incapaz de extinguir a vida. Então, olha, a morte, sempre lembrando, nunca é demais lembrar, a morte é um fenômeno biológico. Como é biológico, então não tem nada a ver com a dimensão espiritual, ou com o ser imortal que somos, o espírito. O espírito jamais morre, ele apenas abandona o veículo transitório que agora passa pelo fenômeno da morte biológica, o corpo. Então, deixando o corpo, ele continua a vida, que jamais pode ser extinguida. A morte orgânica não extingue a vida. E o indivíduo prossegue. Aí ele vai fazer um balanço, ele vai ser avaliado e vai tirar os resultados dessa última experiência e ver o quanto ele desenvolveu de virtudes, habilidades, aptidões, incluindo aí a que a gente trata no momento, que é a coragem. Mas é necessário separar o heroísmo da coragem real. Quantos indivíduos vultos da história da humanidade foram considerados heróis e foram idolatrados? Foram idolatrados. Führer. Alguém aí lembrou, né, desse título que foi dado a Hitler?
Führer, em alemão, traduzindo para cá, significa líder. E era assim que ele era tratado na Alemanha. Meu Führer. E era uma pessoa admirada pelas massas do seu país. Tinha um discurso fluido, né? Era um herói. Mas e a coragem real, a de que estamos tratando hoje? Hoje fica a questão, será que ele possuía? Aí a gente, para refletir, sem querer responder essa questão, a gente coloca do ladinho ali um homem que demonstrou uma imensa coragem durante a sua trajetória heróica de livrar toda uma nação do jugo do imperialismo sem violência, se submetendo a todo tipo de humilhação e saindo vitorioso. Saiu vitorioso. Então, aí dá para a gente, com esses dois exemplos, aprofundar um pouco as nossas reflexões em torno da coragem moral, nesse sentido. Mas a coragem, ela tem, não é, a aplicação da coragem, do que estamos falando agora, ela tem que ser aplicada desde os primeiros momentos da experiência. Então, a coragem deve ser exercitada em pequenas ocorrências e diferentes cometimentos. Aí a gente vê uma criança vitoriosa e a outra que ficou em segundo lugar. Uma está mais ou menos frustrada e a outra está muito feliz pela conquista. Essa que está em primeiro lugar, vitoriosa, certamente deu um avanço, um pequeno avanço aí no desenvolvimento da qualidade, da virtude, coragem. Enquanto que a outra, se estiver bem orientada, ela vai saber que uma derrota é só um degrau que conduz à futura vitória. Aí, decorrente disso, a benfeitora diz que aceitar o insucesso como uma experiência necessária para assegurar futura vitória faculta e estimula a coragem para novos tentantes. Por isso que tem gente que é tão otimista, vocês já devem ter visto, né? Que elas fazem assim, mais um fracasso. Porque ela sabe, ela está consciente de que é um degrau, é um passo adiante para uma futura vitória. Agora eu sei como não fazer. Aprendi mais uma maneira de como não fazer, né? E sempre otimista. Prossiga, vamos seguindo na conquista de todas as virtudes que estão em estado latente na intimidade de cada um de nós. Então, queridos amigos e amigas, nós vamos agora parar. Eu só quero ressaltar, Carmen, só um minutinho, e a benfeitora Joana de Ângeles, quando ela menciona os monges tibetanos, ela tem um objetivo muito claro, que é exemplificar a necessidade do predomínio do self na nossa experiência. Porque o que acontece com muita frequência, com quase todos nós, é o predomínio do ego. Então, esses monges preocupados com a harmonia interior e a superação das paixões primárias que ainda nos dominam, né, e que fortalecem o ego, eles usaram desse rigor que ela expõe como exemplo. Esse rigor contra ou sobre o próprio ego, advertindo, né? E, como nós vimos na história do monge, ele foi bem rigoroso mesmo com o próprio ego. Então, é um exemplo contundente levantado pela benfeitora, que eu não podia deixar de apresentar, né? Carmen, é com você. Sim, é muito apropriado essa relação, né, da fobia com a coragem. E nessa interpretação da Joana, né, de Ângeles, que sempre amorosamente está aí nos convidando a vencer
a nós mesmos, sem radicalismo, né? Trazendo aí esse conhecimento do Oriente, que tem a disciplina, mas mesmo nas entrelinhas a gente percebe que a Joana ela traz uma mensagem da gente se respeitar nos nossos limites, porque às vezes o conhecimento oriental ele é muito duro, né? Ele é muito incisivo, ele não é um conhecimento errado, não é isso, mas às vezes ele é muito exigente, e eu percebo assim, toda a mensagem da Joana de Ângeles, essa grande amorosidade de estar respeitando os nossos limites, sem atropelos, né? De ter a humildade da gente se reconhecer nas nossas limitações, mas não deixar de avançar. Eu acho que essa grande mensagem que ela traz sempre está por trás, né, do que ela fala, mas traz sempre esse estímulo. E eu fiquei me lembrando também, por exemplo, no conhecimento milenar aí da medicina tradicional chinesa, né, que ela relaciona lá qual que é a representação lá dos 5 elementos, né, os órgãos dentro dos 5 elementos. O rim ele está relacionado lá ao medo, né? E quando o medo gera, ele causa uma desestabilização tão grande do funcionamento renal que ele adoece. Ele é uma das grandes causas da doença pela interpretação dos chineses, né? Para as doenças. Então, a gente percebe por que o rim? Porque o rim é onde contém a nossa essência e vai trazendo todo esse sentido de que o nosso consciente, ele, ao ser despertado, ele vai trazendo a nossa essência, né? Então, está tudo muito conjugado. É tão maravilhoso a gente perceber como essas interações são tão perfeitas. E o que nos cabe fazer nesse processo? É ter a dedicação, né? E esse sentido de estar uma ação constante. E essa mensagem dela de não ficar nos atropelando, nos culpando, né, de que não dá conta de fazer. Claro que a gente tem que dominar os excessos do nosso ego, mas com amorosidade. Sempre tá se lembrando desses elementos. Obrigada aí pela oportunidade. Obrigado também. Quem mais? Parece que... Quem levantou? O Davi colocou aqui no chat. Ele disse assim, a palavra guru significa aquele que dispersa a escuridão. Assim, o guru é a luz do conhecimento que dissolve a escuridão da ignorância. A ignorância de não sabermos quem realmente somos, qual a nossa função no universo e como permanecer no estado constante de felicidade e bem-aventurança. Guru é a energia evolutiva dentro de nós. Fonte, aí ele dá aí vocês podem olhar aí que ele dá a fonte que é na internet, tá? Se quiser falar mais alguma coisa, Davi. Eu só queria... boa noite a todos. Eu só queria falar assim, o quanto é difícil a gente buscar esse caminho do meio, né? O quanto é difícil, não é brincadeira, né? Não é brincadeira. A gente vê a nossa vida passar, né? E quantas coisas nós nos ligamos, né? Pequenas coisas nós nos ligamos nas nossas vidas e que não valorizamos as pequeninas coisas, né? A condição de você estar se alimentando, a condição de você respirar, a condição de você observar uma flor. Eu estava vendo hoje uma florzinha bem pequenininha, amarelinha, né? Que é um trevo. Não sei se vocês já viram, mas assim uma coisa grandiosa. Eu parei assim para olhar porque realmente é uma coisa que me arrepiou todo de sair falar. Então, essas coisas pequenininhas das nossas vidas, né? E nos nossos relacionamentos, muitas das vezes conflitantes, né? E quanto a gente não para observar a nós mesmos, o quanto nós não paramos para nos observar, né? E buscar esse caminho do meio, né? Que é tão difícil, mas eu acho que a insistência, né? Não pela condição rigorosa, mas por uma ação amorosa, né? Como os nossos irmãos falaram aí, que é extremamente importante, né? É ter essa compaixão conosco, né? Com os nossos sentimentos, com os nossos medos, com os nossos receios, com os nossos atropelos. Eu estou falando assim, porque nós somos tudo isso, né? Nós somos tudo isso, queiramos ou não, nós somos tudo isso, né?
E a superação realmente está nesse carinho maior da gente olhar mais para nós, assim, com muita insistência, com muito amor, né, com muita emoção, né? Acredito que seja justamente aí, né? Como Jesus Cristo mesmo falou, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Esse sentimento, de buscar esse sentimento de amorosidade, né? Tão necessário nos dias atuais, diante de tantas fobias, de tantas neuroses, né? De tantas ansiedades. A gente está vendo isso, o nosso país é o segundo país com maior número de pessoas ansiosas no mundo. Então, olha só a dimensão, né, de um trabalho que nós temos que fazer. E as mudanças que quisermos no mundo, como disse Gandhi, tem que começar inicialmente nós. Tá? Muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado também, Davi. Mais alguém? Lelis, eu só queria complementar a fala aqui da Carmen e do Davi, né? Davi. A gente vem conversando muito sobre isso, né? Tudo começa pelo amor próprio, né? Quando você aprende a se amar, outros horizontes se abrem. Só que grande parte das pessoas não se amam, e essa que é a dificuldade, né? Elas não se amam, então elas vivem em relacionamentos doentios, em um jogo de interesse doentio material. Então, tudo parte do princípio, e tudo isso que eles falaram a respeito do lado amoroso, né? Ele vem tudo da construção do amor próprio, né? E é como a gente já falou em outras vezes, é muito complicado você dizer que você constrói amor próprio sem autoconhecimento, né? O princípio sempre é a iluminação interior, sempre será. Desculpa, mas o nosso tempo já passou, né, bastante, e tem uma mensagem aqui do Wilson que eu acho relevante. Ele diz que, primeiro ele falou, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. São palavras de Jesus. Depois, na segunda mensagem, a mansidão não é sinal de passividade, pois Jesus em nenhum momento foi passivo em suas atitudes. Antes, é ausência de sentimento de reação. Jesus, em todos os momentos, foi ação, com visão do passado, presente e futuro, sabendo quem era a pessoa com quem falava, como estava atuando nesse momento e qual a perspectiva dessa criatura para o futuro. Muito bem, isso mesmo, Wilson. Então, gente, nós tendo em vista o avançado do tempo, a gente vai encerrar aqui, agradecendo a participação de todos, a interação, e devolvendo a palavra ao Eurípides para que ele faça as considerações finais e a prece de encerramento. É com você, Eurípides. Obrigado, Lelis. Então, gente, só lembrando que na semana que vem o tema será equilíbrio e saúde. Tá? Em breve a gente passa para vocês o texto base. Vamos, então, nesse momento, elevar os nossos pensamentos até o mais alto, até o Divino Mestre Jesus, agradecendo a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade bendita da reencarnação, da nossa vivência nesse contexto onde estamos inseridos, que possamos aproveitar os ensinamentos da Joana de Ângeles, consubstanciados nos ensinamentos da doutrina espírita, onde realmente ela traça um link muito importante que nos insta realmente ao autodescobrimento, ao autoconhecimento, ao encontro de si mesmo. Que todos nós aqui nesse momento possamos ter um final de semana tranquilo e reparador, e no próximo sábado, novamente aqui estarmos para estudarmos em conjunto os ensinamentos da benfeitora Joana de Ângeles. Assim pensando e desejando, é que vamos, em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome dos mentores amigos, mas e principalmente em nome de Deus, nosso Pai, encerrar a nossa reunião de estudos na noite de hoje, rendendo graças a Deus. E que assim seja.